Tutto Ciao, come bene? va? Prazer, um piacere. Prazer. Sono Rafa. A gente não vai falar italiano não, tá? Vamos falar em português. Mas pode se apresentar agora, eles já sabem que isso é se apresentar. Em português, né, no caso. Fica à vontade. A Ludo não tá te dando aula de italiano? Ah, Tem que tá sim, falar. olha ela aqui, ó. Chama de Então, então, Gabriel. então se apresente, Gabriel. In Bom, italiano. ai, Lei deve... gente. Sì. Tá, eu posso, mas assim, é um italiano sbagliato, tá? Non c'è Não sou problema. fluente. Anche io. Allora, ciao Non a parlo molto tutti. bene. Sono Oh? Gabriella Pezzolato, sono di Sant'André, São Paulo. Ho 27 anni e niente, eu penso. Que bonitinho, que bonitinho. Vocês entenderam, ragazzi? Me digam aí se vocês entenderam. O italiano tem muitas similaridades com o português. Então tem muitas coisas que dá para entender, tá? Me digam se vocês entenderam ou não. Bom, a Gabi, você reconheceu sua cidadania em que ano? Vamos começar por aí. Foi em que ano? Agora, em 2020, eu Tá, foi. completei em dezembro. Finalizei minha cidadania em dezembro. Reconheceu agora no meio do Covid, junto com tudo isso. Sim. Tá. Então vai ser legal, ó, ragazzi, uma história interessante pra gente escutar. E aí você decidiu reconhecer na Itália, e aí a minha uma pergunta, sei lá, acho que enquanto meu computador não abre, essa já veio na minha cabeça. Por que que você escolheu reconhecer a cidadania na Itália? Tá. Primeiro, eu sempre quis reconhecer, tá? Na verdade, o meu antenato italiano era meu nono, então era muito próximo de mim. Era avô, tá? Eu conheci, então era uma coisa que eu já queria desde sempre, mas em 2019 eu decidi fazer um intercâmbio na Irlanda. Então eu fui para Irlanda sem passaporte, na verdade eu não tinha meus Para planos estudar ainda. inglês. Exato, para estudar inglês. Não tinha meus planos ainda muito definidos sobre o passaporte, sobre a cidadania, mas Tá. fui para a Irlanda, estudei lá por 1 ano e meio, e aí, na Você verdade, estudou bastante. Você aconteceu a estudou, pandemia. estudou curso de inglês, só para entender? Isso, curso de Tá, inglês. Eu fui como vice de estudante. tá. E enquanto eu estava lá, na verdade, eu fui para o Brasil para passar as férias, visitar minha família, em dezembro de 2019, certo? E voltei para Irlanda em janeiro, fevereiro de 2020. E aí Foi tipo, veio nossa. o lockdown. Tá tudo bem. Então eu fiquei presa lá e lá realmente foi bem sério, assim, de você não poder sair de casa pra nada, sabe? Então foi aí que eu decidi a correr atrás, a entender direito como funciona o processo de cidadania. Comecei a estudar, comecei a pesquisar e ver o Em que eu 2020? precisaria para fazer. 2020, Tá. durante a pandemia, durante a quarentena. Tipo, você começou depois de março. Agora eu tô curioso. Foi. Sim, depois de março foi. Caraca. Na verdade, deu tudo muito certo, assim, aconteceu tudo no tempo exato, sabe? Porque o meu visto na Irlanda venceria em agosto, ou não, em setembro. Então eu precisaria correr atrás de tudo para dar Tá, certo, para que eu saísse de lá antes de vencer o meu visto, para não tá. correr nenhum risco. Bom, você escolheu na Itália, acho que você começou a estudar em março, mais ou menos, ou tipo. E aí você descobriu que podia reconhecer a sua cidadania na Itália, porque tem formas de você reconhecer. Exato. Na verdade, para mim era tudo muito. O meu entendimento sobre o assunto era totalmente superficial, assim, daquela coisa de você Tá, ouvir falar, porque uma parte da minha família já tinha reconhecido, mas era por parte do irmão do meu avô. Então, tá, o máximo que eu poderia conseguir era alguma informação a mais, que de fato me deram, me ajudaram, mas para correr atrás de documento eu tive que fazer sozinha. Então, eu iniciei em março esses estudos de procurar pela internet. Eu, tá. assim, para ter uma noção de como eu era leiga,
Isso é Eu super tinha. normal, tá tudo bem. Não, Ninguém tem ideia. Sei que seu avô era italiano e você não tinha ideia, tipo. não, total. Eu, assim, tanto que eu tinha o passaporte do meu avô original. E aí, nessa volta, quando eu voltei de férias do Brasil, eu falei, não, eu vou carregar todos os documentos originais do meu avô, porque na minha cabeça eu poderia utilizar esses documentos. Na verdade, não, né? Não, não. Não fiz nada com eles, assim, óbvio. Eu consegui informação de onde ele nasceu e tudo mais, mas não utilizei nada. Então, foi assim, eu carreguei todos os documentos originais do meu nono, achando que aquilo ia me ajudar em alguma coisa. E aí foi que eu descobri que, não, na verdade você tem que começar tudo do zero, solicitar tudo do zero, pros Todos os documentos cartórios. recentes, sim. A sua sorte é que eram poucos documentos porque era o seu avô. Então você Sim, precisaria de. A sua linha de ascendência italiana ela era mais curta. A minha linha de ascendência ia até o bisavô. Eu tô com um caso agora que a linha eu acho que é tetravô. Tipo, vai até o tris. Eu tô resolvendo a situação para a mãe, mas a mãe está resolvendo a situação para os filhos. Então, em relação aos filhos, é tipo tetra. Então, tipo, tem muito documento. No seu sim, caso, era relativamente pouco. sim. Mas aí, na Irlanda, você, tipo, bom, dá para reconhecer na Itália, eu quero reconhecer na Itália. Eu, tipo, Foi, isso. Porque, em tese, você pode reconhecer a Itália na Irlanda. Você sim. poderia. É mesmo? Olha, já não sabia. Se você estivesse residindo legalmente lá, em Ah, tese, você poderia solicitar, que eu acredito que estava, pelo que você falou, você tinha visto, etc. sim. Ou seja, sua residência, até onde eu entendo, estava na Irlanda, mesmo que temporalmente, mas estava na Irlanda. E aí eu É, não sei se isso te daria, eu acredito que daria autorização para o consulado italiano responder por você, para o consulado que está lá, a embaixada italiana que está em Dublin, acho, responder por você. Daria, por exemplo. entendi. Mas acho. Aí também já é uma. Porque eu não sabia disso, tá? Uma informação nova aqui que acabei de aprender. Sim, é por isso que eu te perguntei como que surgiu a ideia de Itália. Se apareceu a Uhum. possibilidade de que existia o reconhecimento na Itália, ou alguém já te indicou, alguém te falou que dava, ou você já conhecia a Ludo? Como que foi? Tipo, só por... Não, não. Assim, o que eu sabia é que existiam duas opções. Uma é tirar no Brasil, no consulado Tá, italiano no Brasil, que eu já tinha ouvido falar que demora anos, né? sim, E não demora. era o caso, eu precisava de algo mais rápido, Porque você tinha justamente seu porque meu visto, visto enfim, tá. iria vencer, eu não queria renovar mais uma vez na Irlanda. E, e eu sabia da outra opção, que é você tirar em território italiano. Que aí entra todas aquelas questões de você achar que só pode ser na comune do seu antenato italiano e tudo Sim, mais. Isso tudo também fui aprendendo que não é uma obrigatoriedade. Tipo. Mas para mim só existiam essas duas opções. E como eu já estava na Irlanda, eu decidi vir para Itália. Até porque, na verdade, eu acho uma experiência muito mais bacana, né? Se você tem a sim, possibilidade, é uma experiência muito sim, mais sim. bacana, muito mais enriquecedora. Então, por isso eu optei. Ali, Agora, sobre a Ludo, não, eu não a conhecia. Na verdade, de todo o processo, para mim, de todo o processo de você correr atrás dos documentos, de você solicitar para o cartório, todo esse processo de apostilamento e de enviar para Dublin tradição e encontrar assessoria, para mim, o processo mais difícil foi encontrar assessoria. Assim, na Itália. é, Tá. E o resto você fez sozinho, sozinha. sim, fiz, Tá. fiz. Você ligava para os cartórios, você mandava e-mail para os cartórios, Exato, e exato. aí os cartórios enviavam os documentos para alguém no Brasil, seria isso? Isso, Só para exato. entender a logística, para mostrar para as pessoas a logística que você fez, só para. Ah, tá. Não, posso contar detalhadamente. Então, o primeiro passo foi entender onde estavam os documentos de cada pessoa, em qual cartório estava. Então, eu identifiquei que acho que 3 certidões estavam no mesmo cartório, o que facilitou para mim. Eu fiz uma solicitação Tá, para esse cartório. Agora, outras certidões estavam em outras. Então, eu fui fazendo para cada cartório certinho. Eu liguei lá de Dublin também para me informar como que é esse processo de solicitação e todos me disseram que bastava mandar um e-mail. Então mandei sim. um Hoje em dia é e-mail, tudo por e-mail, muitos exato. cartórios. Sim, bem mais fácil. E aí a partir disso, só precisei fazer o pagamento e eles enviaram para minha casa, todos eles. Tá, E aí depois disso, eu
comecei a correr atrás de uma empresa para fazer o apostilamento. Eu fiz, nem me lembro agora com o que eu fiz, mas não foi com cartório, porque também tem essa opção, poderia solicitar no cartório. Tem os cartórios específicos que fazem apostilamento, e não necessariamente precisa ser um de registro civil, é um cartório que tem tem essa função extra aí de apostilar o documento. E pode ser em qualquer lugar do Brasil. Não sei onde você escolheu apostilar os seus. Na verdade, eu fiz com uma empresa que chama SP alguma coisa. Posso conferir Possivelmente depois. foi uma intermediadora. Eles pegam os documentos, entregam para o cartório e te devolvem os documentos. Mas é basicamente algo que você pode fazer também, porque você tem a autonomia de entrar em contato com o cartório e pode apostilar seus documentos. Na verdade, só envia para eles. Na verdade, eu optei por fazer com essa empresa porque eu cotei com os cartórios e a opção mais barata era com essa empresa. Tá. Foi mais por essa questão que eu optei. Na verdade, era até mais simples mesmo eu ir num cartório e pedir direto. Mas era mais barato com essa empresa. E por isso que eu optei por eles. E aí, a partir disso, na verdade, meus pais tiveram que me ajudar muito, né, nesse processo. Eles levaram esses documentos até essa empresa. Tá. E eles fizeram esse apostilamento, foi super rapidinho. E me enviaram por correio, na casa dos meus pais, né, no caso. E aí depois eles enviaram para Dublin. Tá. E aí esses documentos chegaram para você em Dublin, mas chegaram sem tradução, não estavam traduzidos para o italiano. Exato. Em paralelo de todo esse processo de resolver a documentação, eu já estava pesquisando uma empresa de assessoria. Justamente porque italiano, tá. eu não falava, eu ainda estou aprendendo, mas não falava italiano. Eu também, Eu também não sabia nada. Eu cheguei na Itália falando espanhol. Eles falavam que eles me achavam que era da Espanha. Eu nem isso, eu falava inglês com todo mundo aqui e ninguém sabia o que eu tava falando. Não. E aí eu comecei, em paralelo eu já estava pesquisando por uma empresa, porque não falo italiano e por questões burocráticas, para eu me sentir mais segura do que está sendo feito, de todo o processo e tudo mais. E esse processo de encontrar uma assessoria, como eu disse, foi a mais difícil para mim, assim. Mas eu entrei em contato com muitas empresas, mas muitas. E assim... Aí é uma curiosidade, acho que minha e de todo mundo. Por que foi tão difícil? Nossa, eu não sei se o mercado... Sinceridade, tá pode falar. Eu não sei se o mercado não está preparado, assim. Parece que eles não querem clientes, sinceramente, porque eu dei uma bandeira verde 2 vezes. 2 vezes para empresas diferentes, que eu estava realmente interessada. Uma porque era indicação de um amigo meu, que tinha feito há pouquíssimo tempo. E aí eu meio que desisti porque, de fato, era um valor absurdo, assim. E assim, não vou dizer que eu estava disposta a pagar justamente porque era por indicação, né? Porque a gente sabe que é um mercado complicado e que você tem que confiar na empresa. Tem golpe, dá uma olhada no Google, ragazzi. Vocês vão ver que tem golpe, tem tudo envolvendo cidadania italiana. Inclusive valores absurdos, assim. Sim, exato. E, na verdade, essa pessoa simplesmente sumiu. Eu estava bem interessada. Eu falei, estou interessada em fechar com você, só preciso tirar algumas dúvidas e tudo mais. E a pessoa sumiu. Uma outra pessoa que eu também já tinha dado uma bandeira verde, falando, olha... Isso depois, né? Porque eu assumi, você foi pro próximo. Exato. Tá. Não, eu já estava em contato com várias pessoas. Eu entrei em contato com várias pessoas. E, na verdade, eu segui conversando com aquelas que me passaram mais confiança, me passaram mais domínio sobre o assunto e tudo mais. E essa pessoa também sumiu, assim. 1 mês depois, ela me mandou um e-mail falando, você tá vindo pra Itália? Eu falei, estou sim, querida, mas no caso com outra pessoa. No caso, não com você. E aí, nesse meio tempo, graças a Deus, encontrei a Ludo. Porque... Assim, o que aconteceu? Eu estava em alguns grupos de cidadania italiana, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, e ali eu acompanhava, né, todas as novidades, porque as pessoas postavam e tudo mais. E aí eu cheguei num momento que eu estava desesperada, porque meus documentos já estavam andando no Brasil, e eu não tinha conseguido fechar uma assessoria, que eu achava que seria a parte mais fácil. E estava em lockdown em Dublin. Só um detalhe. Exato. E aí... Tô aqui, não tô fazendo nada, deixa eu resolver essa situação.
E teve muita gente que parou, isso que foi engraçado. Muita gente, tipo, não usou esse período para justamente colocar muita coisa em dia, tipo, de papelado, do que quer que seja, tipo, retificações, traduções, enfim. Sim. E, e nisso eu entrei em contato em um desses grupos de WhatsApp. Mandei, gente, pelo amor de Deus, eu tô precisando de ajuda. Alguém me indica, uma boa empresa de assessoria. E aí uma menina que, na verdade, morava em Dublin. E ela entrou em contato comigo, falou da Ludo, falou, olha, ela salvou a minha vida. Eu tinha fechado com outra pessoa, eu cheguei lá, essa pessoa me deixou na mão e a Ludo me resgatou. Então, foi aí que eu entrei em contato com a Ludo, mas, tipo, também era indicação de uma menina que eu não conhecia, sabe? Tá. E nisso, eu conversei com a Ludo, ela me mostrou material. Eu não quero puxar sardinha também, mas quando ela me mandou uma proposta. Ah, mas isso é a vontade, eu puxo a sardinha dela todo dia. Não, mas assim, quando ela me mandou uma proposta, tô falando assim, de uma proposta bem feita, num PDF, explicando tudo, quem é a empresa, o que ela faz e tudo mais, eu falei, nossa, é isso. Porque a quantidade de proposta que eu recebi no corpo do e-mail não tá escrito, sabe? Aquela coisa bem jogada, bem sem vontade. E ela não, ela tinha um material e aquilo me seduziu. Eu falei, é Tá. isso, é disso que eu tô falando. E aí foi que a gente começou a conversar e tudo mais. Ela me passou segurança, me passou confiança e eu decidi vir com ela. Mas foi todo um processo que, assim, eu não sei se as pessoas que hoje estão fazendo sofrem da mesma coisa, mas... Eu acredito que sim. Acredito que o seu caso não seja exclusividade. Não sei. Gostaria que fosse, mas eu acho que não é. Sim, mas não foi fácil, mas ainda bem deu tudo certo. Tá, e aí, bom, eu queria perguntar isso, né? O que você sabia antes de correr atrás do reconhecimento? Pelo que eu entendi, você só sabia que tinha um voo italiano. E aí você começou a estudar em 2020. Entre o lockdown, você começou a estudar sobre questões burocráticas e o que precisava ser feito, certo? Sim, Eu exato. entendi isso. Tá. E aí eu ia te perguntar como você ajustou sua papelada. Você efetivamente falou que você que foi fazendo tudo sozinho desde Dublin. Isso funciona, tá, ragazzi? Eu tô na Espanha aqui e eu cuido do caso dos clientes, porque eu ligo para os cartórios, mando e-mail para os cartórios. Se precisar de algum serviço físico, eu tenho a Lari que está no Brasil, que faz os serviços físicos no Brasil, se precisar de alguma coisa, enfim. Você não precisa de uma fisicalidade com os cartórios hoje em dia. Tá? Muita gente às vezes acha que precisa e não precisa. Você consegue resolver tudo isso por telefone, etc. Enfim. Estamos em 2020, 2021, olha eu, já tô atrasado. E aí, bom, a questão da Itália, acho que você falou porque era uma das possibilidades e pela oportunidade, e você sabia que a questão que no Brasil demorava muito, e aí teve todo o drama de encontrar alguém que efetivamente conseguisse te representar, né? Tipo, fazer o que você gostaria que fosse feito da forma como deveria ser feito, assim, como você gostaria que fosse. Aí porque a Sardenha, a Ludo, acho que você falou um pouquinho, mas se puder falar um pouco mais, porque tipo, ela trabalha na Sardenha, é uma ilha. Sim. Tipo, é meio... Sim, é até curioso. Eu até... É uma questão que eu gostaria de conversar com outros brasileiros, porque eu conhecia muito superficialmente a Sardenha, sabe? Só de nome. Sabia que existia, mas não sabia nada. E quando ela me disse que atuava na Sardenha, fui lá eu pesquisar, fazer meu Google. Que e chato, eu vi, tipo... Não, gente, quando eu vi aquelas fotos, eu falei, não tem como ser em outro lugar. É simplesmente incrível, sabe? É um lugar que eu nunca sonharia em estar, assim, de tão surreal que é pra mim. E aí, quando eu vi as fotos, eu falei, nossa, aquelas praias... Perdão, mas você é de Santo André, é óbvio que a gente não pensa isso. Eu sou de Osasco. Quando eu vejo a Sardenha, eu falo, o quê? Pra quem que é de Osasco? Quem é de Osasco? Tipo... Não, exato. E depois de 1 ano e meio passando frio, eu falei, esse é meu momento, meus dias de glória chegarão. Então eu decidi pela Sardenha. E assim, nossa, foi útil e agradável, né? Consegui unir Tá. útil e agradável. Você juntou a questão da formalidade, de que ela conseguiu te passar, com o fato de ser num lugar, tipo, paradisíaco, um tanto quanto paradisíaco. Você estava em Dublin, eu nunca quis ir para Dublin, porque eu sempre soube que era frio. Isso que eu tenho tia pra ir na Irlanda, mas eu nunca falei, não, tia, não quero frio, não, eu pedalo, não quero passar frio.
É, deixa eu só ver aqui, que as pessoas fizeram uma pergunta, a gente vai responder. Ó, Emílio, a gente já responde essa, por que que ela traduziu na Itália? Acho que ela já responde essa para nós, porque eu acho que eu sei por quê, mas você já responde essa, por que Tá, que você optou por traduzir tá. na Itália. E aí, cadê? O Carlos perguntou quando você deu entrada no meio do Covid, Carlos. No meio de 2020, em pleno Covid, as instituições italianas de reconhecimento da cidadania italiana, os comunes das prefeituras, funcionaram, Sim. entendeu? Tava tudo bem, entre aspas, assim. Funcionava, acho que com outros prazos. Como que foi isso? Acredito que É, tenham sido outros prazos, outros... então, primeiro sobre a tradução. Sim, sim, Como eu vi que também nessas minhas pesquisas e tal, eu identifiquei que se eu fizesse as traduções do Brasil, eu teria que apostilá-las, o que é um sim, custo. Se sim, eu fizesse direto, como a Ludo já oferecia serviço também, seria mais fácil. Além de sim, mais fácil, se eu não teria que apostilar, porque fazendo a sim, tradução aqui na Itália eu não tenho que fazer o apostilamento. Então, além de a facilidade que me dá de fazer diretamente com ela, eu olhando o valor era mais vantajoso, porque o sim. apostilamento tava bem carinho, na verdade. Deixa eu só explicar um pouquinho em termos técnicos aí, para quem não sabe, eu sempre falo isso, eu já dei aula sobre tradução, tem aula com a Aurilene, que é do Traduzir Brasil e Itália, a gente já falou sobre todos esses pulos do gato, que você consegue fazer na hora de tradução, é estratégia, não é nem pulo do gato, estratégia, enfim, chama do que quiser, mas é o fato de que um documento brasileiro, quando ele é traduzido por um tradutor italiano juramentado no Brasil, o que acontece? Você tem uma tradução italiana brasileira, tipo, é um documento brasileiro. Ele só está em língua italiana, foi traduzido por um tradutor juramentado, mas é um documento brasileiro. Você tem o original, que é um documento brasileiro na língua portuguesa, e você tem a tradução em italiana, que também é um documento brasileiro. Quando você tem documentos brasileiros, para eles serem aceitos na Itália, eles precisam passar por um procedimento que chama apostilamento diário. Se você tem que passar 2 documentos por esse procedimento que é pago, 2 vezes o valor. Só que o que acontece? Essa tradução ela não precisa ser feita no Brasil, ela pode ser feita na Itália. Se ela é feita na Itália, o que acontece? Ao ser traduzida por um tradutor italiano em solo italiano, ele é um documento válido em solo italiano. A única coisa que você tem que fazer é pegar o documento brasileiro, apostilar ele para ele ter validade internacional na Itália, aí um tradutor em solo italiano, como aludo, consegue traduzir esses documentos e o documento que ela gerar é uma tradução juramentada italiana, no idioma italiano e válida em território italiano. E aí você economiza. Foi o que a Gabi fez bonitinho, certinho. Eu indico os clientes da Italiana e fazerem isso, eu faço isso para eles. Sim. Acho que o Emílio entendeu. Você entendeu, Emílio? Fala aí para nós. Não sei se você está aí ainda, mas falam se vocês entenderam. E digam se vocês sabiam disso também. Tipo, tá todo mundo quieto, eu não sei se vocês estão escutando, se tá tudo bem. E é que, tipo, era só para explicar efetivamente o que você fez na prática e que muita gente não sabe que dá para fazer. Achei Sim, legal o que você fez. Eu não sabia. Estudando, você descobriu isso. sim, exato. Exato. E Emília, ele entendi. entendeu. Sucesso. Esse era o intuito. Agora, E sobre aí, quando eu dei entrada, é, eu cheguei aqui dia 28 de agosto, foi bem no meio, tipo. total. E, na verdade, vou ter que falar minha cidade do coração, tá? Eu fiz em Ierzo, cidade do Tá. coração, tá? É uma cidadezinha de 3 mil habitantes, uma gracinha. Genial. Eu fiz num de 10, acho. Deixa eu ver quantos mil que tem. E eu cheguei dia 28 de agosto e foi finalizado em dezembro. Foi um pouquinho menos de 3 meses. Eu acho que uma semana menos de 3 meses. O processo todo, já com meu passaporte, com minha carteira de identidade, com tudo em mãos. 3 meses. Sim, um pouquinho menos, acho que uma semana menos. E isso com o Covid, ragazzi. Só para vocês terem ideia. Tipo, Sim, dá para reconhecer, estava dando para reconhecer a cidadania enquanto estava acontecendo tudo isso no mundo. Só claro tinha que as assim, questões jurídicas de fronteiriças, etc. Mas se você conseguisse lidar com isso, tinha formas de lidar na época, tá? é claro que depende um pouquinho de qual prefeitura você vai optar e tudo mais, porque tem processos diferentes, né?
Por Sim, exemplo, sim. Não, o que eu quis aqui. dizer é mais em relação de como chegar na Itália, porque muita gente tinha essa questão, mas como que eu vou? Talvez essa fosse a maior dificuldade. Mas não era que não poderia estar reconhecendo a cidadania italiana durante a quarentena, etc. Estavam acontecendo os procedimentos burocráticos. Acho que talvez os prazos podiam ser um pouco mais, tipo, alargados, etc. Assim, mas não que eles não Sim. estavam trabalhando, assim. Muita gente Não, parou no tanto é que 2020, a galera teve parou. um período logo no finalzinho, quando eu estava esperando o retorno de São Paulo. Demorou um pouquinho porque identificaram que alguém pegou Covid na prefeitura, então estavam todos em quarentena. Então, esse tipo de Tá. coisa, claro, é, é um risco, é possível de acontecer, mas graças a Deus deu tudo certo no meu processo, assim. É tudo Tá. dentro do Correu tudo previsto, dentro sabe? do previsto. Uhum. Perfeito. E que mais? 3 meses é teoricamente normal, tá, ragazzi? Podem acontecer casos mais rápidos, como podem acontecer casos mais longos. O meu foi 3 meses e aconteceu umas cagadas no meio do caminho. Mas o que eu quero dizer é, tipo, pode ser mais rápido, como pode ser mais longo. Só não existe um prazo exato, não acreditem nisso, tá bom? Essa é uma das vantagens, obviamente, de reconhecer em solo italiano. É muito mais rápido o trâmite burocrático de reconhecimento. Enquanto nos consulados leva anos, porque tem uma fila, um número gigantesco de pessoas que efetuou o pedido, nas prefeituras italianas, das cidadezinhas italianas, principalmente cidadezinhas pequenas, não tem fila, né? Então é um procedimento que acontece mais rápido. E aí você chega a isso em 3 meses, 2 meses, 4 meses, enfim, você consegue resolver um trâmite burocrático. Porque o reconhecimento da cidadania italiana é como é que é? É um mero reconhecimento de um fato que já existe. Você nasceu italiana, eu nasci italiana. Então, eles só verificam que você nasceu italiana mesmo e eles falam, beleza. Então, é um trâmite que foi feito para ser realizado de forma rápida. Tá? Em tese, foi feito para ser realizado de forma rápida. Não é algo que vai para o tribunal, que vai ficar anos sendo julgado, etc, etc. E aí, outra coisa que eu ia te perguntar, acho que quanto tempo demorou tudo? Menos de um ano, obviamente. Você começou quando? Só para eu saber. Só para falar para as pessoas. Quando você começou e quando Olha, finalizou? eu sei que eu iniciei as solicitações para os cartórios em maio. Tá. Então, um pouquinho Ainda demorou. antes. Março, abril, maio, tá? Só estudando, mas também eu tava num ritmo um pouquinho preguiçoso nesse período. Mas estudando, assistindo alguns vídeos, fazendo anotações, Tá. entendendo quais eram os cartórios das minhas certidões e tudo mais. E em maio, de fato, eu comecei essa solicitação para os cartórios, Maio, ligando, mandando junho, julho, e-mail. agosto. 4 meses para documento. Exato. Então, eu cheguei aqui dia 28 de agosto. Então eu acredito que tenha chego bem no iniciozinho de agosto os meus documentos lá em Dublin. Porque Tá. foi Então aí que foram eu mais ou comprei a menos passagem. 3, 4 meses para você ajustar a parte documental. Sim. Tá. E aí, curiosidade, teve retificações nos seus documentos? Não, Tá. não. Então, maravilhindo para você, é muito difícil. Não existia, Nossa, tipo, total, nenhuma total. retificação. Não. Foi tudo Mas muito aí, bom, redondinho. 3 a 4 meses. E aí você deu entrada em solo italiano em fim de agosto, começo de setembro. Isso, E aí 3 meses. isso. Setembro, outubro, novembro. Foi quando que acabou? Novembro, dezembro? Eu diria. Deixa eu pensar. Nossa, tô até confusa. Foi, acho, final de novembro, início de dezembro. Algo assim. Tá. Ou seja, maio a dezembro. Vamos jogar um prazo maior. Não, foi final de novembro, desculpa. Foi Tá. final de novembro. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5, 6, 7. 7 meses. Temos um recorde da Gats. Sim, A minha demorou mais, mas eu já expliquei por que. Tem aula por que a minha cidadania demorou mais. Eu tinha outras coisas acontecendo na minha vida. Mas dá para ser rápido. Eu falo para todo mundo, dá para reconhecer sua cidadania italiana rápido. Mas a maioria das pessoas não sabe o que faz cagada, cai em golpe, um monte de coisa, vai demorar. Óbvio que vai demorar. exato. Mas genial, foi tipo muito rápido assim. Genial. E que mais que eu ia perguntar? Acho que isso é importante, isso é importante.
Quais foram, tipo, no seu ponto de vista, óbvio, eu também posso falar a minha análise do que você foi me contando, mas o que você considera que foi, tipo, putz, isso eu acertei, isso eu podia ter feito melhor, sei lá, em termos de grana, em termos de organização, escolhas, não sei. O que você Tá. pode falar para as pessoas que você acha, putz, isso eu fiz certinho, isso eu podia ter feito melhor, que teria sido melhor. Apesar de 7 meses, tipo, tá É, brilhando, tá bem. total. Eu, assim, na verdade, em questão do processo de documentação, toda essa questão de processo que a gente tá falando agora, eu não teria nada. Eu não acho que eu poderia ter feito de uma maneira melhor. Não sei, Tá, mais rápida, não acho também que seria possível. A única coisa é em questão da minha experiência durante esse período, que eu acho que eu teria mudado uma coisinha, que é. Enquanto, como eu falei, eu fiquei nessa cidadezinha bem pequenininha, muito pequenininha. tá. E eu era um ET lá, sabe? Assim, de fato, eu era um ET, porque quando eu passava, todo mundo me olhava, era. Enfim, mas todo mundo Mas eles falavam realmente. sardo ou falavam italiano? Não falava italiano. Falam Ah, sardo também, mas falavam italiano. E eu comecei a fazer as aulas com a Ludo, acho que a gente vai falar isso mais tarde. Mas eu sim, fiz sim. algumas aulas com a Ludo e tudo mais. E é assim, quando você vem pra cá, eu estava em Dublin antes, vim pra cá e é um pouco chocante. Rola aquele Oh, choque cultural, rola aquela vergonha, rola aquele medo, aquele friozinho na barriga de começar tudo de novo, sabe? De aprender uma língua novamente, de se adaptar com a cultura, com os costumes. E teve um período que eu me fechei um pouquinho, sabe? tá. Eu acho que isso eu teria mudado. Óbvio, eu ainda tô em tempo porque eu estou aqui, mas isso eu acho que eu teria feito um pouquinho diferente, de ter me jogado mesmo, mais chegar lá no bar e conversar com todo mundo. Sim, tem que ir pro bar. O bar é o É, segredo. O bar, o café. exato. E só nesse sentido mesmo, que quando acabou o período lá, eu fiquei, nossa, mas foi tão rápido, eu queria mais, sabe? Eu queria ficar mais, aproveitar mais, queria conhecer mais pessoas, me integrar mais. Então, acho que só isso mesmo, só nesse sentido eu teria feito melhor. Aí até uma curiosidade minha. Qual é a sua sensação? Porque ó, isso eu sei que varia muito já. Eu e a Ludo, a gente já fez uma aula só sobre o regionalismo na Itália. Mas uma das coisas que eu queria saber é a sua percepção de que, bom, e se você estivesse mais aberta, não sei se você está mais aberta hoje, é recíproco essa abertura das pessoas da Sardenha ou das cidadezinhas nas quais você viveu, está vivendo, enfim, por quê? Porque onde eu vivi, mesmo você sendo aberto, eles eram muito provincianos, eles eram muito fechados. Então, tipo, era muito difícil, mesmo porque eu fui e cheguei mais aberto, assim, eu acredito que meu refletindo, eu acredito que eu fiz isso, só que eu bati num dos lugares mais provincianos da Itália, tipo, eles me falavam, não, velho, aqui você tá... Então, Assim, o que eu sinto é que eles são um pouco desconfiados, tá? tá, São desconfiados. O que eu acho bem natural, tratando-se de uma cidade pequenininha em que você conhece todo mundo, você sabe de todo mundo. Chega lá um turista, chega um estrangeiro e eles vão querer saber quem é você, vão querer saber um pouquinho antes de dar uma chance. Então, nossa, eu não posso dizer, eu fui muito bem recebida lá. Não tenho reclamação nenhuma em relação a isso, mas você sente uma curiosidade, uma desconfiança, e depois que eles sentem que, por exemplo, quando eles conheciam a Ludo, querendo ou não, era a minha ponte, ou a minha referência para que sim, eles se abrissem um pouco mais, sabe, nesse sentido. Então, é mais assim, é mais com calma, não é como a gente brasileira, sabe? Que já sim, chega sim. com todo aquele entusiasmo, já chega abraçando, vira melhor amigo. Eles são um pouco mais desconfiados, mas a partir do momento que eles te conhecem, eles também te dão tudo, sabe? Tá. Não, isso é incrível, porque onde eu estava era muito difícil. Enfim, outras condições de temperatura e pressão. E algo que muda de acordo com a Itália, assim, no meu ponto de vista. Acho que até a Ludo podia falar mais sobre isso, mas esse foi o meu ponto de vista. Tá. Eu não... Queria eu ter, inclusive, estado em um lugar onde as pessoas fossem mais abertas. Eu particularmente gosto mais. Acho que a gente também, por ter criação brasileira, assim, a gente tem essa
essa relação com as pessoas, né? Então, fica mais fácil a gente ir para um lugar onde as pessoas são bem abertas como a gente. É um pouco mais fácil de se inserir, se comunicar, se relacionar, enfim. Ah, sim. Eu chegou um momento que eu me forcei a ter que ir no bar, porque, de fato, como era muito pequenininha, só tinha alguns bares de esquina, sabe? Bem pequenininhos. Sim, é normal. E aí eu ia pra lá, sentava, pedia a minha birra e sempre Tem alguém... Stutzikini? Tem Como? Stutzikini? Tem o horário do Stutzikini, que chegou o aperitivo junto ou não? Na Sardenha não fazem isso. Ah, sim, tem. Lá... É que, Eles te davam como aqui com comida? o lockdown, eu ainda não senti muito, mas é umas 5 horas, 6 horas que começa a agitação. Mas lá, na verdade, era o dia todo. As pessoas ficavam no bar Não o sei, dia todo. mas a pergunta era só uma curiosidade tipo, cultural da Itália para mostrar para as pessoas e curiosidade minha sobre a Sardenha. Tá. Se junto com a bebida eles te serviam alguma coisa para comer junto, dependendo do horário do dia. É o Lá não. Stutzikini, que é como se fosse um aperitivo. É assim. Lá não. Lá, Ah, se você pediu a sua cerveja, é isso que você vai beber mesmo. só Mas certificado. só. Agora aqui sim, né? Quando você vai em algum bar, nossa, sempre tem. Outro dia me serviram. Era tanta coisa que eu falei, eu tinha pedido Sim. um snack, né? Uma cerveja e um snack, tava com uma amiga minha. E, nossa, veio tudo. Veio chips, Ah, veio pipoca, veio um outro petisco também, que eu falei assim, gente, nem precisava ter pedido meu snack aqui, porque eu já estava bem satisfeita. é. É. Isso acho que então tá, isso acho que depende do lugar. Talvez a Ludo podia falar mais pra gente, não sei se a Ludo tá aí. Mas isso, ragazzi, é assim, é algo cultural. Tem também na Espanha, dependendo do lugar, quando você pede a bebida e dependendo dos horários, assim, lá onde eu morei era coisa de entre 11 da manhã e 2 da tarde, e depois das 5 da tarde até umas 6, 7. Se você pedisse uma bebida, eles te serviam algum aperitivo, que acho que é o Stutzikini, acho que é assim. Como é que é? Eu tenho que ver, a Ludo que vai me corrigir, eu acho que é isso. A Ludo pode escrever aí, mas acho que é isso. É como se fosse um aperitivo que eles te servem junto. Aí foi só uma curiosidade que eu queria matar. Tá. Bom, eu acho que tipo, eu queria ter te feito essas perguntas aí com relação à cidadania, etc. E aí sobre a experiência de vida. Agora achei a parte mais, porque é um dos motivos que eu escolhi reconhecendo a minha cidadania italiana na Itália foi a experiência de vida que eu ia ter e é algo que eu indico para todo mundo que eu posso, que tem condição, assim. Que bota no papel, porque vê, porque não necessariamente precisa ser caro. Só tem que botar no papel aí, para ver se vai ser ou se não vai ser caro. E aí, o que você tem para dizer da experiência de vida, da experiência com a Ludo? Porque eu acho que você fez também imersão com a Ludo, né? Exato. Então, conta para nós. Tá. Outra coisa que também me chamou atenção e que me interessou ainda mais sobre a proposta da ITA, da Ludovica, foi a questão da imersão cultural. Além de que, se você parar para pensar, no mínimo você vai ficar aqui por 3 meses, né? Sim. Eu não estava trabalhando, tem gente que ainda tem essa possibilidade de trabalhar como home office, e aí você tem uma ocupação. No meu caso, não. Eu viria para cá e de fato não teria nada a fazer. E não só isso, a proposta que ela me passou foi fazer aulas de italiano, que para mim me interessou demais, e fazer alguns passeios pela Sardenha. Eu fiz um passeio de barco aqui em Cagliari, fiz um passeio para Cala Gorize, que é maravilhoso. E aí você tem que Acho que fazer é a uma foto que eu trilha. coloquei. E você tem que fazer uma trilha de 1h30. 1h30, 2 horas, né? Depende do ritmo. E assim, o caminho é maravilhoso. E chegando lá, nossa, é uma praia incrível, assim. Incrível. É aquilo que você só vê por foto. Porque, quer dizer, eu, né, na minha experiência de vida, é o tipo de praia que você só vê por foto, sabe? Sim. E fiz alguns outros passeios. Fiz um tour aqui em Cagliari, em que ela explica toda a história local. Super legal saber também toda a origem, sabe? Nossa, isso é uma coisa que eu admiro demais. Todas as pessoas que eu esbarro aqui, eles sabem de tudo.
assim, porque eles têm uma conexão muito forte com o território, com a história, com a Sim, origem de com a tudo. região, com o local. Então, eles sabem tudo, assim. Com a Luda, inclusive, toda vez que eu ando com ela é uma aula, porque ela passa, tem uma plantinha. Ah, essa aqui, essa plantinha tal, foi plantada em 1800 e nã. Então, é assim. Vou Nossa, saber, eu não sabia disso não. Nunca andei com aludo, mas eu imaginava que devia ser mais ou menos assim. é assim, não, é isso, é exatamente assim. Então, é muito enriquecedor você saber da história, você saber da cultura, como eles se comportam também. Tudo é muito legal. Agora deixa eu ver o que mais que eu fiz. Ah, eu visitei Você também o fazia Brasil aula de muito. idioma toda semana? Como que era? Sim, fazia toda semana. Tá, É que como eu estava em Erzurum, ela mora aqui em Cagliari. Então é tá, 1 hora de carro. E às vezes era um pouquinho conturbado para ela. Mas sim, era toda semana a gente fazia aula de italiano. tá. Não me recordo agora se foram. Eu contratei algumas horas de italiano. E foi isso. E é aquilo, né? É aquela coisa de você ir para um lugar, que seja você vai para um bar e não sabe pedir um copo de água, sabe? Sim, Não sabe. Então, para mim, isso foi muito importante para saber o básico mesmo, de necessidade, de como pedir desculpas, de como pedir por favor, de como se comportar de maneira educada, porque cada país tem o seu jeito de se comportar e tudo mais. E isso foi bem importante pra mim. Tipo, é isso, eu ainda tô aprendendo. Hoje eu sei muito mais, entendo muito mais também, porque o ouvido vai se acostumando sim. com o accent e tudo mais. Mas eu falo tudo errado. Mas É falo, eles normal. entendem. Tá tudo bem. Mas um dia eu chego lá. Mas foi muito, assim, esse início dela me mostrar. E até também uma coisa que é. Porque, querendo ou não, o italiano e o português é muito similar, né? É muito similar. Mas a pronúncia das palavras é muito Sim. diferente. Quando você lê uma palavra, a gente lê com o nosso acento. Sotaque, o nosso. Exato, com o nosso sotaque é totalmente diferente. Então, essas, essas aulas foram muito importantes para eu conseguir saber como pronunciar mesmo. O básico, sabe? Tá. Te deu um conhecimento maior enquanto você estava vivenciando e você estava vivendo em Jerzo, né? Que é a Yes. cidadezinha. E aí, o outro ponto, curiosidade também minha, para entender e também para mostrar para as pessoas. Enquanto você estava vivendo lá e etc., todos os trâmites burocráticos, quem fazia e te ajudava era a Ludo. Ou só Exato. conta um pouquinho como é que funcionava essa questão. Ela que te ajudava? Sim, ela fez tudo. Na verdade, não precisei me preocupar com nada. Ela cuidou de tudo. Sempre que ela precisava resolver alguma questão, ela ia para lá, resolvia, ou quando ela podia, ela mesma ligava, aquela coisa de saber o status e, né, me Tá, atualizar de como está acontecendo o processo e tudo mais. Então, eu não precisei me preocupar com nada. Ela fez tudo. Tudo. entendi. E aí uma polêmica também, porque talvez eu não sei se as pessoas que estão aqui sabem dessas questões ou não, mas a sua residência, você residiu legalmente lá, então residindo legalmente nessa cidadezinha, você tem a possibilidade de solicitar o seu reconhecimento nessa cidadezinha. Foi o que você fez. E aí residindo lá, sua residência foi confirmada, foi verificada, sua iscrizione anagrafica, que é o nome técnico desse procedimento, isso foi realizado de forma tranquila, como é que foi? Foi. Na verdade, é até engraçado. A gente tinha saído para fazer Porque um todo mundo tem passeio. medo disso. Então, Sim, total. Não, total. É que uma das vantagens também de você estar numa cidadezinha bem pequenininha é aquilo. Todo mundo sabe quando você tá lá e quando você não tá, né? sim, tá tudo Vantagens e bem, você pode desvantagens. sair, você pode. Então, na verdade, é até engraçado porque nesse dia a gente tinha saído para fazer um passeio, um desses passeios da imersão cultural. E, e a gente voltou e a dona da casa em que eu estava residindo estava conversando com o Vigile, com o. Como eu falo? Guarda civil é o Vigilante. A gente Com o chama de guarda. Vigilante, mas ele é um guarda civil. E eu tava voltando para minha casa e ela me chamou. Ela, Gabriela, Gabriela. E aí eu apareci lá e falei assim: Ah, então essa é a Gabriela. Ela está morando na minha casa e, né? E ele Sim. comprovou. Foi isso. Mas
foi muito assim porque, de fato, é uma cidade muito pequenininha, entendeu? E todo mundo me via, ele me via sempre andando por lá. Então, foi... Sabia que de fato você estava residindo lá e como residente de um lugar, você pode, tipo, sair, voltar, enfim, passear, Sim, tá tudo bem, você pode ter vida, né? sim. Eu não... Na verdade, enquanto eu estava lá, eu só fui pra praia. Eu só ia à praia. Porque, na verdade, até também tem essa questão, né? De transporte é um pouco mais difícil. Então, só tinha um ônibus que ia para uma praia. E foi essa praia que eu conheci. E Mas se também tem estivesse uma pedalando, cidade. ai, se fosse eu com a minha bicicleta, não, eu ia me arregaçar, que nem eu me arregacei quando eu Não, fiz. mas Eu é tenho que umas a estrada fraturas aqui aqui é que eu. impossível, sério. As estradas lá, porque é montanha, né? Onde eu morava. A gente gosta, Nossa. Tem que estar preparado, não é meu a gente caso. gosta. Só tem que ter juízo. Na época eu não tinha, eu me acidentei enquanto eu estava reconhecendo a minha cidadania italiana. Jura? Eu passei 13 dias do reconhecimento da minha cidadania italiana residindo no hospital. Foi tipo Nossa. isso. Foi tipo não, né? Foi isso. Uma parte do meu riconoscimento eu tava no hospital lá. Aprendendo italiano, olha que beleza. Foi, Ah, tipo, eu olha tive aí. aula de italiano com as enfermeiras, com os enfermeiros. Ah, Só justo. italiano falando comigo. Vamos te operar, tá tudo bem? Tá tudo bem. Va bene. Tá bem, né? Corta aí. Ai, nossa, gente. Mas É, enfim, são algumas. Acho que isso é uma das coisas que eu super gosto, assim, quando você está residindo num lugar, é isso que eu incentivo para as pessoas através do meu trabalho. A possibilidade que você tem de vivenciar uma outra realidade, né? De aprender com esse outro lugar. Tipo, vai para essa praia que você pode ir, sabe? Vivencie esse lugar, vai no bar desse lugar para ver como é que é a cultura dessas pessoas, etc. Enfim, eu acho que tem muita coisa que pode enriquecer quando de uma vivência diferente da qual você está acostumada, né? A gente sempre pode crescer com isso. E sempre. por isso que eu gosto muito da proposta da Ludo, que, tipo, que vem o lado, ó, a gente te ajuda nas questões burocráticas, mas isso é só o segundo plano, assim. O primeiro plano é, tipo, pensa na sua vida, na sua experiência de vida e tudo que vai acontecer junto com essa questão burocrática que a gente vai te ajudar. Eu, pelo menos, enxergo assim e gosto muito da ideia de trabalho dela, por isso que eu puxo o saco do trabalho dela, eu gosto. Sim, justo. E, e é uma das coisas que eu tento passar para as pessoas. Por isso que eu queria conversar com você. Eu queria que você mostrasse que, sim, primeiro dá para reconhecer rápido. Eu nem sabia, Ragazzi, que ela tinha feito em 7 meses. Foi surpresa para mim também. Porque eu sei que dá para ser rápido, mas eu nunca tinha, tipo, visto com alguém assim que, ó, foi rapidinho mesmo. 7 meses eu resolvi tudo. Mas assim, eu acho que é isso. Quem tem a possibilidade de vir e de se aprofundar e de conhecer e de fato se sentir parte da cultura e do território, faça, sabe? É, isso eu acho que foi de fato o que mudou a minha ideia, a minha cabeça. Porque assim, eu acho que como qualquer um, como normalmente as pessoas fazem, a minha ideia era vir fazer a minha cidadania e voltar para Irlanda. Sim, só uma resolução de uma questão burocrática na minha vida, assim. Só que pode Sim, ser muito mais. exato. E cá estou, sabe? Cá Isso que estou. você tá em Cagliari, Eu onde tô você em tá? Cagliari e tô muito Tá. feliz. Eu tô realmente feliz aqui. Assim, eu não esperava, não era meu objetivo, nunca foi meu objetivo. Assim, quando eu era mais nova, claro, sempre que me perguntavam, se você tivesse que ir para algum país, morar em algum país, onde seria? Seria Itália. Justamente por Tinha ter. uma relação próxima. Exato. Mas para mim era uma ideia muito distante da minha realidade, sabe? Nunca foi um plano concreto de falar assim, nossa, vou ficar um tempo aqui e vou me mudar para Itália. Nunca foi, até pela barreira da língua. E, e assim, aconteceu da melhor maneira possível para mim e eu tô muito feliz aqui. Eu realmente tô Tá. feliz. E aí, Então, agora, uma curiosidade. Bom, pode terminar. não, não, Aí eu... na verdade é isso, de, de se sentir parte, sabe? De tentar se integrar, de conhecer, de explorar e não lidar isso como só uma passagem, entende? Sim, De experienciar mesmo. Se você sim. tá aqui, você que esteja aqui, sua cabeça esteja aqui, seu corpo, sua tudo, não sei.
A Não, sua energia. eu sou super suspeito porque é o que eu fiz, é o que eu indico as pessoas fazerem, porque é uma experiência, é a sua vida, velho. Então, tipo, aproveite. Aí, como você pode aproveitar isso? Ah, vou resolver um trâmite burocrático da melhor forma possível, da forma mais divertida possível, vivendo na Itália. Se você pode, óbvio. Porque tem as questões de que tem os custos envolvidos, mas, como eu falei, é botar na ponta do lápis. Consulado, você vai demorar, sei lá, 4, 5, 12 anos em São Paulo. Quanto custa 12 anos de vida, de espera sua? Quanto custa isso daí? E quanto custaria você residir na Itália por 4 meses? Ah, bota no papel e vê se vale a pena em questões de custo. Faz umas coisas econômicas aí, custo de oportunidade de você ter que ficar 12 anos numa fila e em 4 meses você resolver. Bota tudo no papel, vê o custo de vida. Isso daí acho que a Débora tinha feito uma questão legal, porque eu fiz todas essas ponderações quando eu reconheci. Por isso que eu não achei caro. Eu falei, pô, em São Paulo eu gasto tanto. Eu não vou gastar em São Paulo, vou gastar em outro lugar. Tá, mas esse lugar eu gasto em euro. Mas gasto quanto em euro? O custo de vida onde eu residi na Itália, que era interior, era muito barato. Era relativamente barato, assim. E como é que é o custo de vida na Sardenha, assim? Por isso que eu não acho caro o reconhecimento. Quando você bota no papel e entende de onde vem os custos, você achou caro o custo de vida na Sardenha? Como é que... É que assim, tô comparando. Posso comparar com a Irlanda? Pode, muito Não faz caro, né? sentido. Irlanda é... Porque assim, a única coisa que eu sinto. Não, na verdade, o que mais me choca é o valor de aluguel, né? Irlanda, na verdade, Na está passando Irlanda? por uma crise, então o valor do aluguel lá é um absurdo. Sim, sim. Lá. Vou dar em valores, porque eu não sei se tem alguém aqui Sim, que pode falar. É uns mora na Irlanda. 800, 900 euros o quarto, né? Um negócio assim, 1.000 euros o Não, quarto. sim, eu Tá dividia o maior? meu quarto com uma pessoa e eu pagava 450 euros lá, tá? Então eu Porque tinha uma dividia, sim. cama, Sim. certo? Aqui eu tenho o meu quarto, que tem uma varanda, eu amo meu quarto, meu Deus do céu. E tem uma varandinha, tô numa localização legal, próximo do centro, tem um parque aqui do lado, que eu adoro também. E eu pago 270. Tá, é muito mais em conta. Pensando em euros e pensando, tipo, no percentual, né? Para pra pensar, Gats, 450 num quarto compartilhado num outro país. Tipo. E aí, quando você vem para Itália, o custo é um quarto individual, você paga mais barato do que um quarto compartilhado, tipo, na Irlanda. Irlanda, ó, é um dos lugares que o custo de vida é muito caro, tipo, Londres é muito caro, Barcelona, cidade é relativamente caro, mas não tão caro quanto Dublin, quanto Londres, quanto Paris. Essas cidades são muito caras. Sim. Interior de Itália, em geral, é muito mais barato. E você não está nem no interior, assim. Não, Você está na capital, que é Cagliari. Sim, total. Aluguel de cama, 450 euros, mozão. É foda. Quando você começa a colher a moradia, assim, você meio que desespera vendo os valores e tal, as especulações. Rola muito isso, tá, ragazzi? Nas cidades nas metrópoles mais famosas, etc., é onde você tem a pior qualidade de vida, tá? Só pra avisar vocês. Sim. Não, e eu ainda nem estava numa situação ruim, porque eu morava no centro, morava num apartamento novinho, todo bonitinho, tudo elétrico, né? Tá. Agora conheço pessoas que pagavam o mesmo para dividir um quarto com outras 3 pessoas dormindo em beliche. Sim, tem de tudo. Você começa a ver ao que as pessoas se submetem, é maluco, assim, em grandes metrópoles. Sempre no interior se vive melhor. E outras coisas, vocês estão falando de converter. Tudo bem que agora o euro, tipo, explodiu, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. Nem eu tô entendendo o que tá acontecendo. Mas o fato é, muita coisa, tá, ragazzi? Do meu ponto de vista, o custo não necessariamente é mais caro que o Brasil, tá? O custo, sei lá, de qualquer fruta aqui, quando eu vou na quitanda, é 1 euro. Qualquer coisa é 1 euro. Isso quando não é mais barato. Então, tipo, bom, 1 euro, R$ 6. O quilo de qualquer coisa no supermercado no Brasil, eu não tenho ideia, está R$ 6? Tipo, sei lá, tomate, batata, cebola, abobrinha, berinjela, qualquer coisa aqui é 1 euro ou menos que 1 euro, se você vai na quitanda certa. Eu não sei quanto isso custa no Brasil. Então, tipo, eu acho que se bobear tá mais que R$ 6. Me digam quem tá assistindo. E aí, tipo, mesmo em euro, tem muita coisa que aqui é mais barato. Isso é maluquice. Sim. Entendeu? O preço do litro de leite fresco, leite tipo fresco de fresco mesmo, assim. Você paga aqui, eu pago, acho que talvez seja mais ou menos o mesmo da Itália, é tipo 80 centavos o litro.
Ou seja, tipo, é menos do que 1 euro. 1 euro tá 6,50, ou seja, sei lá, 5 e pouco. Eu não sei quanto é que tá o litro de leite fresco no Brasil, mas eu acho que é mais que 5 e pouco. Então, tipo, algumas coisas você fala, pô, mesmo quando eu converto, é mais barato. É meio, eu acho maluco até, né? Se parar pra pensar. Eu penso assim, né? Eu não sei quanto é que tá o custo na Itália dessas coisas, mas... É só para desmentir um pouco esse mito de que as pessoas têm de que, tipo, é caro. Não, não necessariamente. Aluguel talvez vai ser caro, né? Porque daí você bota o custo do aluguel vezes 7, aí vezes 6,50, enfim, aí às vezes fica caro. Mas dependendo da cidade, se você comparar com São Paulo, um quarto em São Paulo é R$ 1.500. Entendeu? Quanto que dá isso em euro? E aí você faz as contas, vê se vale a pena ou não, se é tão barato, se é mais barato ou não. Isso é para vocês pensarem, tá? Bota no papel aí, de verdade, quem tá assistindo. E sim, mercado é bem mais barato. É bem mais barato. Eu vejo isso porque, assim, eu no Brasil morava com os meus pais. Então, eu não, eu não tenho muito essa referência no sentido de morando por isso que eu sozinha. citei um valor. Eu já citei um valor. Em São Paulo é uns 1.500 para você viver relativamente bem, numa localização relativamente boa, você vai pagar uns 1.400, 1.200, 1.500. Menos é achado. Sim. Eu morei em lugares que eram achados, mas eram achados. Sim. Assim, normalmente meus amigos pagavam tipo 1.400, 1.500. Aí você fala, pô, R$ 1.500. R$ 1.500 em euros vai ser 200 e alguma coisa em euros. Pô, você paga o custo de vida em Cagliari. Nossa, tipo, e aí? É caro ou é barato? Entende? Sim. E aí você vai na quitanda, o preço de qualquer coisa é menos que 1 euro ou 1 euro. Aí, tipo, é mais barato ou mais caro que São Paulo? Então, tipo, tem esse mito de que é caro, mas que não necessariamente é caro, tá? Só pra vocês, tipo, caírem na real. É caro se você for ter vida de rico, vida de sei lá, de turista. É outra coisa. Sim. Se você ganha em euro, fica bem mais em conta. E aí, se você ganha em euro, é muito mais em conta, sim. Uma curiosidade, tipo, responde uma, acho que minha prima fez uma, achei legal, porque é uma pergunta sincera. O que você gosta de comer aí na Sardenha, aí em Cagliari? Eu cozinho muito em casa, né? Então... Tá, tudo bem. O que você gosta de cozinhar? Eu também cozinho muito, eu adoro. Mas, quando eu cheguei aqui é muito, muito forte. Em Cagliari é muito forte frutos do mar. Então, logo que eu cheguei, porque os meus primeiros 3 dias eu fiquei em Cagliari. E aí eu vivi aquela vida de turista, né? Quero provar tudo que é tradicional daqui. E eu provei uma massa, uma pasta muito diferente. Aí eu sempre erro o nome, porque eu confundo com morango. É muito parecido, é fregole, é algo assim. E é uma pasta muito, muito pequenininha com frutos do mar. E é maravilhosa. É bem tradicional daqui. Bem gostosa mesmo. Mas é aquela coisa de só quando você sai pra comer fora uma vez a cada 2 meses, né? Mas aí o que você cozinha em casa? Você cozinha coisas tipo brasileiras que dá? Ou você cozinha. Tá. Carne moída é a minha especialidade. Não, eu sou local. Eu vou lá e falo, o que vocês estão comendo aí? Aí eu compro e faço. Mas aí também, às vezes, quando eu quero, eu faço umas coisas brasileiras também para matar a saudade. Sim. Por exemplo, em dezembro era a época do carchofe. Eu fiz, mas ficou terrível. Assim, eu tentei, mas ficou péssimo de verdade. Tá, é que é algo que a gente não tá acostumado a comer no Brasil, que é a alcachofra. Que é aquela flor. Assim, não sei se vocês sabem o que é. Aqui é normal, tá, ragazzi? Na Itália come muito, aqui na Catalunha come muito. Parece um iguari o negócio. Tipo, é bom, mas não é tudo isso. Eu acho que, ao menos que a Ludo me ensine que é muito bom. Acho que tem formas também. Eu provei no Ano Novo de uma amiga da Ludo, italiana, daqui. Nossa, era outra coisa, assim, maravilhoso. Tá, converteu. Nossa, maravilhoso, assim, realmente muito gostoso. É que eu não soube fazer mesmo. Tá. É porque, enfim, é uma flor, gente. Aí você trabalha com o miolo dessa flor, enfim, a gente não come muito no Brasil. Nem sei o preço disso no Brasil. Falando em preço, eu não sei se a live vai cortar, mas deixa eu só fazer umas considerações aqui, ó. Quilo da batata, 8 a 12 reais. Tipo, Débora, aqui eu pago no quilo da batata 60 centavos. Entendeu? 79, dependendo do dia aí. Tomate, eu pago 1 euro. A Tati falou que tem dia que tá 10 reais o quilo, tá 3 reais o quilo. Aqui eu pago 1 euro no quilo do tomate.
E o leite mais barato, R$ 3,79. Mas o leite fresco, tá, Débora? É aquele tipo que não tem conservante, que não é o Tetra Pak. É aquele que é resfriado, que fica na geladeira. É tipo o leite da fazenda, sabe, no Brasil. Que era uma bica. Ou o leite de saquinho, de padoca, sabe? Aqui, esse leite custa 79 centavos o litro. Que mais? Mesmo convertendo, ó, Renato, muita coisa sai mais barato aqui, efetivamente. E que mais, que a galera falou? E aí acho que fizeram uma pergunta para você, Gabi. A Luiz fez, tipo, Gabi, você tá pensando ficar na Itália mesmo? Eu cheguei quase agora e acho que você já tinha comentado sobre, se você tá pensando em ficar na Itália. Curiosidade. Sim, por enquanto sim. Não tenho planos de me mudar, de voltar pra Irlanda, de voltar pro Brasil. Não tenho. Voltar pra Irlanda? Pra quê? Depois de sentir esse climinha. Ontem, aqui a gente tá no inverno, né? Ontem tava 19 graus. Aqui também. Você tá achando o quê? Você tá achando o quê? Que é só você? A Ludo que faz essas invejas aí. Aqui a gente tá na praia. Aí eu falo, aqui também. Pera lá, não vamos... Então, o inverno aqui tá... O inverno já foi. Não tão cedo. Não tenho planos, não, de me mudar. Tá. Respondeu, Luiz. A Luiz nunca tinha parado para pensar no que, Luiz? Eu não entendi. Só pra ver. Luiz é uma amiga minha. De infância, sabia? Ai, eu Genial. A Débora falou, tipo, eu pago... Cadê? R$ 1.000 no aluguel em Santo André. Então, uma casinha, Débora, no interior, obviamente, se você sai de Metrópolis, 200, 300 euros. Você aluga uma casa, assim, só para você ter ideia. Assim, e aí, se você vai para uma metrópole, depende da metrópole, você vai dividir quarto, você vai dividir casa, o que você vai fazer. Os custos variam muito aqui na Europa, mas no Mediterrâneo, em geral, é um pouco mais barato. A Tati, R$ 750 de aluguel, 200 metros da praia. É achado, Tati, aí é achado. Tem achado aqui, mas é mais difícil. Não é que é mais difícil, tipo, vai ser um achado em euros. Aí bater R$ 750 vai ser difícil. Que mais? Deixa eu ver se tem mais perguntas. A galera tipo, mandou um monte de coisa. Cadê? Viver de batata. Batata é vida. A gente come bastante batata aqui. Ai, eu amo batata. Abacate é um rim. Papaya, gente, eu sinto saudade de papaya. Tem muita papaya, mas é tipo 4 euros, 6 euros o quilo da papaya, do mamão papaya. Aí eu não como papaya, sinto saudades. Poderia comer, não é porque não tem, é porque eu acho caro. Assim, porque eu pago €1 no quilo de tudo. E o quilo da papaya, tipo, é 4, 6, depende. Tem umas coisas que são mais caras, tá, gente? É que depende do seu estilo de vida, né? Tipo, isso é muito variável, tá? Mas é só para mostrar para vocês que é meio que um mito de que é caro. Não é caro, assim. Depende do como você vive. Às vezes você pode viver no Brasil e ter um estilo de vida que seja que é caro. Assim, então isso é muito relativo. Nessa questão dos R$ 1.500 de aluguel, se converter para morar para ir pagando quanto a Gabi paga. Exato. Você entendeu? Muita gente para pra... É meio que um pensamento que não tem muito sentido, porque as pessoas normalmente não param pra pensar, é caro, tipo, mas porra, tipo, bota na ponta do papel. Quanto você gasta hoje de aluguel? Quanto você gasta hoje de compra? Tipo, quanto você ganha hoje? Quanto percentualmente do seu salário você gasta com isso, sabe? E aí você começa a fazer as contas num outro país ou ganhando uma outra moeda, você vê que não é caro, assim, sabe? E muitas vezes convertendo é mais barato, porque é compra de supermercado, como eu falei para vocês, €1 o quilo de tudo. Se você comer, tipo, 20 quilos de comida, 20 euros no mês, entendeu? Se você comer, tipo, comida, entendeu? Sem ser, tipo, processados. Processados, obviamente, que é mais caro. Tipo, você vai comprar alguma coisa processada, às vezes é mais caro. Mas dependendo, é barato. Vinho, muito barato, menos de €1. Nossa, vinho, gente! Vinho é muito barato. Muito barato. Não sei nem o que dizer. Quanto que é o vinho aí, curiosidade? Olha, lá em Erzo, eu comprava... O dono da casa em que eu residia, ele produzia vinho. E é um vinho muito famoso. Tava na fonte. Exato. E o vinho famoso de lá é Canonal. Ele é bem mais forte, sabe? Então, ele vendia por 5 euros.
Mas pra mim, porque eu morava na casa dele, ele vendia por 3. Mas isso é a garrafa ou... Uma Tá. garrafa. Uma garrafa. Agora, aqui no mercado, eu pago um vinho bom, né? Assim, relativamente bom. Eu pago uns 6 euros. Mas tem uns bem mais caros. De 12, tem de E 30. vinho de mesa? Não, a gente quer saber o de mesa, aquele que tá todo dia na mesa. A É, Ludo tá aí? A Ludo pode falar se você não souber. Então, é que eu não sou ainda, não sou muito especialista em vinho, né? Eu vou naquela técnica do eu vejo se tá na promoção, óbvio, e faço É e óbvio. checo embaixo da garrafa, que eu só descobri quando eu vim pra cá, que quanto mais fundo, melhor é. Sim, Eu não sim, sabia disso. teoricamente. Não é um limitante, mas ajuda pra, tipo, em linhas gerais. Tem vinho que é plano e que é bom também, mas, tipo, É. em linhas gerais, ragazzi, quando o vinho, eu tô sem garrafa aqui, senão eu mostrava pra vocês. Se o vinho tem, se ele é côncavo por baixo, quão mais côncavo quão mais rebuscado é aquele vinho, assim. Porque a garrafa tem que ser diferente, dependendo de quanto tempo aquele vinho vai fermentar, de quanto tempo aquele vinho vai ficar descansando, etc. E essas garrafas diferentonas remetem a um vinho melhor. Nossa, você me lembra de uma coisa que eu esqueci. Um dos passeios que eu fiz durante a imersão cultural foi visitar uma vinícola. E, Tá. nossa, isso foi animal, assim, eu não sei se você já esteve em uma, pra mim foi Sim, eu de acho fato incrível. Eu já encantador. estive e sempre queria estar, porque é muito legal a experiência, assim. Nossa, muito, muito, foi bem Ah, legal. olha aqui, ó. Ah, Mozão veio, olha aqui, ó. Temos vinhos, ragazzi. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem um buraco, ó. É vinho de presente, é vinho bom. Tá vendo? Ó, tipo, o meu dedo, ele entra bastante porque ele é côncavo. Aqueles vinhos que, tipo, a galera consegue servir assim, ó, chique. É. E aí aqui a gente tem um outro também, esse é francês, um amigo francês deu pra gente, e é a mesma coisa, ele é côncavo embaixo. Mas a gente é do povo, a gente bebe o vinho de mesa também, ó. O vinho de mesa, ó, é reto. Tá vendo? Ó, você chega embaixo, ó. Só que esse daqui a gente paga 85 centavos a garrafa, tá? Então, é Mas vinho é de bom. mesa. É bom, é vinho. É vinho de mesa, é aquele vinho, tipo, não é aquele vinho pra você tipo, ficar, nossa, esse daqui parece madeira de carvalho. Não, Tem tipo, as é vinho, notas. sabe? Tipo, porque vinho novo são vinhos mais baratos, porque teve menos processo de envelhecimento, assim. Então, os vinhos jovens são mais baratos e é uma mescla de cooperativas, de várias uvas. É tipo uva que virou vinho, mas não tem não é tão rebuscado quanto, sei lá, esse daqui. Esse daqui é um de 2014, de Tempranillo e Syrah, que é tipo daquela fazenda específica, colhida à mão, que não sei o que lá, não sei o que lá. Vai dar um gosto diferente, obviamente. Mas é só um vinho diferente, não é que o outro seja ruim. Não é ruim. Que não é, meu ponto de vista, não é ruim. Só é um vinho tipo mais frutado, porque ele é mais recente, mais novo, mas é gostoso, é um vinho de mesa. É um vinho que você pode tomar todo dia, assim. E aí, 85 centavos, ragazzi. Só pra vocês terem ideia de custo. Mas aqui também tem vinhos. Com 3 a 4 euros aqui, a gente compra vinho premiado. 3 a 4 euros, assim. E aí os vinhos super rebuscados, assim, aí é tipo 8, 6, 8, 9, assim. Vinho para ocasiões especiais. E olha lá, porque, tipo, o de 4 é muito bom. Tipo, o de 2 euros é muito bom, assim. Tem premiado de 2 euros, enfim. Só para vocês terem ideia de custo também. Tipo, o custo de vida aqui não é caro, mesmo se convertendo em reais muitas vezes. O aluguel muitas vezes é caro, dependendo do local. Mas dependendo do local não é. Mozão, acho que vinho ruim não tem aqui. É porque, só uma aulinha rápida, ragazzi. O vinho, o que acontece? É a uva fermentada, certo? A uva fermentou, virou vinho ali. Resumindo pra vocês. O que acontece? Você pode escolher só um tipo de uva, só de uma propriedade, só dessa propriedade que bate sol às 5 da tarde e o vovô vai lá e colhe a uva na mão. Então, tipo, esse vinho vai ser diferente do outro vinho, mas o fato é a uva que fermentou. E aí, esses mais baratos, às vezes é uma cooperativa que foi lá, pegou todas as uvas. É uva do quê? É dele e dele. Mas que tipo que é? Sei lá que tipo, é uva.
entendeu? Mas quanto tempo de toma sol? Quem colheu? Não sei, entendeu? E aí você faz esse vinho, e esse vinho não vai ser tão rebuscado, não é aquele vinho que você vai ficar 5 anos na garrafa apurando o sabor, mas é um vinho frutadão, tipo um vinho de mesa, pra você beber todo dia, assim. E esses outros, aí já são mais específicos, é tipo Bergerac, é uma uva que só tem naquela cidade. E essa uva que só tem nessa cidade é colhida só nesse mês. E é nessa propriedade. Eles fazem assim, tem um procedimento XYZ, e isso vai gerar um vinho mais rebuscado. E aí você tem diferentes vinhos. Mas todos são bons, só são diferentes. Ah, como que é o custo de transporte aí? E Como que você se desloca também? eu faço tudo a pé, porque eu tô no centro. Mas, assim, se eu vou pra Praia do Poeto, que é a praia mais próxima aqui de Cagliari, eu posso ir andando, são uns 40 minutos andando. Agora, de ônibus, é 1h30. E Tá. aí é bem rapidinho. Agora, por exemplo, quando eu vim de Ierzo para Cagliari de ônibus, aí já é um pouquinho mais chatinho, né? Porque é demorado, tem que fazer até conexão eu pego 2 ônibus. Mas é bem barato, eu acho que eu paguei uns 8. Será que foi isso? Acho que uns 8 euros. Tá. Acho que É foi, um mas valor que é ônibus de viagem, sabe? Não é tipo intermunicipal, ele ônibus. vai, não é intermunicipal, ele vem de uma outra cidade, né? Intermunicipal. Sim. Tá. E tem trem aqui também. Tem trem que aí você pode se conectar com todas as cidades da Sardenha. E é isso. É que eu ainda não me desloquei muito, até por conta do lockdown Do também. lockdown, sim, tem tudo isso. Eu só me desloquei mesmo de Arço para Cagliari uma vez e peguei esse ônibus. Ou também tem aqueles táxis. Como é que se chama? Tem um táxi que é. Eu esqueci, tem um nome, um aplicativo. Que é um carro que. Mas é um táxi de várias pessoas, sabe? Tipo, esse cara todo dia vai para determinado local e ele dá carona para essas pessoas. Então você paga Tá, também o valor do ônibus, dá uns 8 euros. entendi. E aí uma curiosidade, já que a gente falou em vinho e ainda está com tempo, sobre a experiência cultural que você fez com a Ludo, que você falou, passeio, visita, mas em que consistia isso? Era Ah, simplesmente uma ida, um passeio, ou o que que tinha não. a mais? Só para explicar um pouquinho. Não, como eu disse, até no dia a dia, quando você anda com ela, é uma aula, né? Então, por exemplo, esse dia que a gente fez essa trilha para Cala Gorize, a gente passava, ela ia contando, essa plantinha chama tal, faz isso, não sei o que, toda a origem de tudo. Agora, quando, por exemplo, tudo ela conta a história do local. A gente foi também para Gairo Vecchio, que é uma cidade que foi destruída por uma tempestade, é lá pertinho de Ieto. Então, tipo, é uma cidade fantasma. Todas as casas destruídas, porque todas as pessoas, a partir dessa tempestade, se mudaram para uma outra cidade. E ela sempre faz essa integração de. E ela sempre fala isso em italiano, né? Então você tem que estar bem atento para entender. E ela faz sempre essa integração de dar a aula, que nem essa pra Garo Vecchio, ela me deu uma aula de italiano contando sobre a história do local. Então, é tudo sempre muito interligado à cultura e à história com o italiano. Toda uma mescla de tudo e você vai aprendendo e vai captando. Então, não é simplesmente, não é como se fosse, não é uma agência de turismo, sabe? Tipo, que você vai para o Sim. lugar, você aproveita o lugar e acabou. Não, ela conta toda a história. E quando você fez a visita na vinícola, como é que foi? Que você falou que foi incrível. Tipo, teve Eu também toda amei. essa. A gente foi também lá pertinho de Erto. Na verdade, a vinícola é em Erto, é um produtor local. E a gente bateu um papo com ele. Ele mostrou as plantações, né? Ele mostrou, essa aqui é a mais nova, essa tem 50 anos, essa tem tantos anos. E ele vai mostrando como funciona. Depois ele mostrou também onde que é feita a fermentação, onde que é feito o... Porque não é com os pés, nesse caso, não amassa as É uvas com os diferente. pés. Tem toda uma máquina, né? E todo o processo de, você primeiro coloca nesse container que vai fermentar, depois você coloca nesse.
ele vai contando toda a história. E nesse dia a gente também teve um aperitivo. Ele, além dele mostrar tudo, qual que é o processo da Sim. fabricação do vinho dele. Faz toda a desconstrução. Eu acho isso incrível. Sim, a gente depois ainda provou. Que, meu Deus, maravilhoso. Sim, a gente provou normalmente são vários, né? incríveis. Ele tem vários tipos, é muito interessante. E foi ótimo, nossa, um pessoal super simpático, super receptivo. Eles criaram toda uma atmosfera super aconchegante pra gente, sabe? Tava eu e um outro rapaz que também fez a imersão. Quer dizer, não, ele fez a cidadania também com o Aludo, mas ele, na época, ele não tinha contratado a imersão. Mas ele também participou. Então, eles criaram toda uma atmosfera legal pra gente, sabe? De se sentir acolhida. Aí tinha lá os queijos, os pães. Sim, Tudo que quando é compõe o familiar, aperitivo. você ainda consegue pegar um pouco disso. Isso que você perde muito quando você faz visita em lugares grandes, tá, ragazzi? Só para vocês. É legal a visita? Só que se você puder, faz uma propriedade familiar, que vai ser tipo o nono que vai falar com você, vai ser o filho do cara que vai falar com você. É uma outra forma de diálogo e uma outra forma de te mostrar como é feito o vinho. Quando você vai, eu já fiz visita em grandes propriedades e em pequenas. Pequena é muito mais divertido, assim, é muito mais real, assim. Você consegue ter essa sensação mais acolhedora. Pô, ele vai lá, vai pegar o pão sei lá, na cozinha dele e vai cortar o pão para você, assim. Então, tipo, as coisas são um pouco diferentes e menos estandarizadas do que quando você vai numa propriedade grande, assim. Que a propriedade grande já tá tudo super estándar, nos padrões internacionais para receber turista de qualquer lugar. Assim, é um pouco diferente. É por isso que eu queria saber como é que foi, para você Bem contar mais para as pessoas íntimo, como é né? que foi. É bem mais pessoal. O papo até, e eles também têm uma curiosidade de saber quem é você, de te receber bem. Você não é só mais uma pessoa ali, sabe? Sim. Então. Pode falar. Não, então torna a experiência muito mais especial pra gente, pra eles. É uma troca mesmo, sabe? É isso que é mais legal, mais especial. Perguntas, ragazzi? Se não, eu já vou liberar a Gabi. A gente já tá aqui há quase 1h30. E se vocês não tiverem perguntas, aí a gente libera vocês. Se não, tem uns segundos de lag, então vamos ver se ninguém faz pergunta. Se ninguém fizer pergunta, eu suspeito que falamos bastante sobre o reconhecimento da cidadania italiana em solo italiano, tá? Ela contou a experiência dela na Sardenha, tá? Mas poderia ter sido em qualquer outra prefeitura italiana. Ela podia ter ido para Roma, podia ter ido para Torino. Ia demorar mais. Lugares maiores, tipo, procedimento burocrático não mais lento, né? Porque tem mais gente, tem mais coisa para fazer, etc. Então, tipo, porque o procedimento é o mesmo. Só que, enfim, como tem várias outras coisas ali na prefeitura de Roma para serem executadas, possivelmente ia demorar mais. E aí ela está contando a experiência dela na Sardenha, só para vocês terem ideia de que, enfim, pode ser em qualquer outro lugar, mas a gente está falando aqui na Sardenha, que é o mais legal. Queria eu ter reconhecido na Sardenha. Mas também gostei, eu reconheci em Abruzzo, só que é um dos lugares mais provincianos da Itália, assim, eles são super fechados, mas é muito bonito. Tem o Montepulciano de Abruzzo, que é um dos melhores vinhos aí também. Enfim, é muito bom. É isso então, ragazzi, a gente pode sair? Isso. Porque eu vou comer... Agora, o que é que eu vou comer? Berinjela parmegiana. Tá bem me aspetando. Isso é relativamente italiano, tipo, relativamente italiano. Te diria para isso. Pega, vai no Mercadão, conversa com as noni, com o nono e pede receita. A melhor coisa é ser ir no Mercadão, que ele está fazendo algo a qual é a profissão dele que ele gosta, e aí você pergunta para ele sobre a profissão dele que ele gosta. Vixe, aí ele vai gostar de você. É que nem meu avô. Meu avô é cafeicultor. Se você vai falar com meu avô e vai falar de café com ele, do café dele, mas o seu café, senhor Ari Barbosa, nossa, ele fica orgulhoso. E ele vai ficar contando do café dele. E você pode usar dessa técnica no Mercadão aí. Você pode ir no mercado, nos restaurantes, qualquer lugar na Itália e pergunta daquilo que a pessoa está fazendo. Mas como você faz isso daí? O que você gosta mais? Mas como você gosta de comer isso? Nossa, as pessoas vão adorar falar. Você vai praticar seu italiano e vai aproveitar as forças locais. Esse é o meu conselho. Sim. Eu faço isso daqui. Eu uso essa técnica. Eu acho legal. Sim, realmente. Gente, nossa, posso contar uma curiosidade? Só uma curiosidade. À vontade.
panino aqui. Nossa, eu amei. Pra mim, acho que foi uma ideia de gênio. Eles colocam a batata frita dentro do panino. Dentro do pão, é. O paninho é sanduíche, tá, ragazzi? Que delícia. Meu Deus, sério. Que jeito. Você emocionou, você emocionou. O mozão gosta também de batata frita. Eu não gosto tanto de batata frita no sanduíche. Mas, enfim, fica polêmica. Ai, maravilhoso. Mas é algo que não existe no Brasil. A gente nunca botou batata frita dentro do sanduíche. Nossa, mas por que não? Essa é a minha pergunta. Aqui na Espanha, eles fazem sanduíche de tortilha de batata. Tortilha de batata é batata, ovo e cebola. Vira um omeletão de batata, ovo e cebola. Mas é majoritariamente batata. O ovo tá ali só para dar liga, sabe? E aí eles cortam um pedaço dessa tortilha, põe no pão e vira um sanduíche. É um sanduíche de batata. Tipo isso. Parece bom. E é frito. A tortilha é tipo o omelete frito. E aí frita de um lado, frita do outro, mas vira um omeletão cheio de batata. Você corta, é só batata, assim. E aí você corta o pedaço que você quiser. Você pode comer puro ou botar no sanduíche. Eles botam no sanduíche aqui. E fica bom, mas é diferente. Parece bom. Acho que é isso, ragazzi. Grazie mille pela presença de vocês aí, pela conversa. Grazie mille, Gabi. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, manda direct, a gente fala com vocês, a gente não morde. A Gabi eu não sei, mas eu não mordo, fiquem à vontade. Depende do E é isso. Grazie mille pela presença de vocês. Um bate, Gabi. Oxalá a gente se vê esse ano, se você estiver por aí. Eu pretendo estar por aí em breve na Sardenha para conhecer vocês e dar um rolezinho aí. Vamos ver se as condições de temperatura e pressão melhoram aí. Tá bom? Exato. Tá bom, muito obrigada, viu? A todos. Isso. E a vocês. Beijos para todos aí. Bom domingo. Tchau e boa comida para você. Eu vou pro café da tarde aqui. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau.